velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos, e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pra odiar, e medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Boa noite, amigos. Estamos no ar pela Web Rádio Caminho da Paz, pelo Facebook Caminho da Paz, e esse programa também se chama A Caminho da Paz. Aqui é o Pablo que fala com você. Estamos começando o nosso programa de sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, ao vivo. Estamos na companhia hoje de Odair Figueiredo. Oi, Odair, com nós. Olá. E nosso amigo de sempre, Jailson da Silva. Boa noite. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria que vocês nos auxiliassem na configuração do nosso áudio, para ver se as nossas vozes estão chegando claro. Para quem está nos ouvindo pela web rádio, quiser interagir com a gente, estamos ao vivo também pelo Facebook, e o programa também fica gravado no canal do YouTube depois. Espero que estejamos todos bem. Jailson, preciso que você traga as orientações do pessoal que está nos assistindo aí, se o som está chegando. Fala um pouquinho aí, para ver se o som está chegando bom aí. Olá, boa noite a todos e a todas. Odair, prazer poder estar participando aí. Para que time tu torce, Odair? Não temos. Se tu quiser torcer pro Fluminense, eu estou precisando de um torcedor aí. Jailson, como é que tá aí? Você quer habilitar o teu microfone, Jailson. Ninguém comentou ainda, mas eu vou desligar o meu microfone, vou ligar aqui, daí eu já dou um feedback. Beleza. Então hoje o assunto que nós vamos tratar hoje é culpa, perdão e auto-perdão. São assuntos, são emoções, são conteúdos que todos nós temos que lidar durante a nossa vida, um momento ou outro, e mesmo sem perceber, mesmo sem se atentar a isso, mas todos sentimos essas emoções. E a doutrina espírita e a psicologia têm muito a nos ajudar nesse sentido. Para isso, hoje, os nossos convidados vão nos auxiliar em algumas questões
que tenho certeza que são caras para todos nós. Jailson? Tu tá com um pouquinho de eco aí, teu áudio. Meu áudio? Eu acho que eu vou baixar um pouquinho então, peraí. Dá uma olhada como é que ficou agora. Eu vou baixar aqui também. Um pouquinho de eco aí, teu áudio. Meu áudio? Eu vou baixar um pouquinho. Pronto, tá, eu acho que o áudio tá resolvido. Mas eu vou falar pouco Que também, pra mim tá? tá normal. Eu vou falar pouco, vou deixar o pessoal... É que provavelmente o Facebook ele chega com outro Agora som. ficou ok. Beleza. Então vamos lá. Uma questão então para a gente começar falando sobre a culpa. A doutrina espírita libertadora por natureza nos estimula a caminhar livre de culpas e remorsos. Poderemos interpretar isso como incentivo à irresponsabilidade? Primeiro o Odair, então. Ok, então. Bom, diz que fala ali que nos estimula, não quer dizer que a gente vai estar realmente livres ou isentos de qualquer responsabilidade dos nossos atos, né? Então, já aproveitando, retornar à fala do Pablo ali do início, né, que a gente sente na nossa vida, mas não só na vida atual, na verdade, na nossa vida de espírito, a gente vai estar sentindo todas essas emoções, né, tanto a culpa quanto o ressentimento, né? Então não só aqui na vida física, né, corpórea, mas principalmente no mundo espiritual, que é quando a gente recobra realmente a nossa verdadeira consciência de espírito, né? Que de certa forma estamos aqui com um véu do esquecimento das nossas existências pregressas, até por providencial, né, bondade de Deus, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente não tem a lembrança das nossas vidas pretéritas. Então isso nos torna até mais leves, vamos dizer assim, para a gente fazer essa caminhada. Então, mas de certa forma, de maneira alguma, isso nos isenta das nossas responsabilidades, né? Então temos sim que saber trabalhar, administrar nossas culpas, né? Para que isso não venha a se agravar, né, cada vez mais, né? Como a gente vai falar durante todo o programa aí, né? Então, transformando a culpa depois em remorso, arrependimento e assim por diante, né? Que talvez a falta de conhecimento da doutrina espírita, talvez a pessoa chegue a essa conclusão, porque ela aparentemente ela permite tudo, né? A doutrina livre, ela Sim, não dá te impõe essa falsa nada, ideia, né? não te exige nada, não te cobra nada, então talvez essa seja uma ideia equivocada. Tem algum comentário sobre essa questão? Posso... Não, só sobre essa ideia aí da culpa, a culpa geralmente ela vem porque a gente tem uma centelha aí justamente do que foi falado da nossa vida espiritual, né? Tem uma palestra ali sobre a encarnação que gera uma pergunta, que como que eu vou saber qual que é o certo e o errado, né? Se eu estou vivendo aqui, eu não tenho as lembranças, como eu vou saber qual que é o certo e errado? E a doutrina espírita traz que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, né? A gente tem na nossa consciência que se a gente se sente culpado é porque a gente está num caminho que não era para a gente estar seguindo. Ok. Vamos E, lá. então, assim, para continuar, né, só mais um pouquinho ali, porque à medida que a gente vai abrindo a discussão, vai surgindo novos pensamentos, assim. Então, tem a ver justamente com a nossa... Parece que caiu o Pablo ali. Opa. Tô por aí. Ok. Tem a ver com a nossa maturidade espiritual, né? Com a nossa evolução, vamos dizer assim, espiritual, né? Quanto mais a gente vai evoluindo espiritualmente, intelectualmente, mais a gente vai se dando conta das nossas responsabilidades, né? Perante as leis divinas. Então, é possível quase que afirmar que no momento que estamos no estágio evolutivo agora, principalmente vamos dizer assim, os habitantes aqui do planeta Terra, né? Num planeta de provas e expiações, né? Existe basicamente três, podemos dizer assim, tipos de culpa, né, que muito nos assombram ainda, né, que tem a ver, obviamente, com o nosso passado, né, que então tem a ver com a questão das culpas religiosas, né,
então que vem lá de uma forma equivocada da interpretação dos textos bíblicos, ou seja, aquela ideia de que Deus pune, né? Depois a gente vai ter uma questão sobre isso, né? Aquela questão do céu e do inferno, se tu não fizer o bem, tu vai pro inferno, se tu fizer o bem, tu vai pro céu. Então, a gente traz isso ainda muito vivo, de certa forma. Algumas pessoas, né, por falta de conhecimento, trazem isso muito vivo ainda no seu espírito, né? Tem a questão também mais um fator psicológico, né, da pessoa achar que tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que fazer o bem, e às vezes ela mal consegue se ajudar também. Então, isso, de certa forma, quando ela vê que ela é incapaz diante de algumas situações, ela se sente culpada, frustrada por não conseguir atingir esse objetivo, né? E o último, não menos importante, que está ligado à questão sexual, né? Então, a gente também tem sérios ainda desequilíbrios nessa parte, né, na questão sexual, que ainda nos remete muito à culpa, vamos dizer assim, né, e outras emoções e sentimentos também, mas basicamente a culpa, né. Então, porque já tivemos e vamos ter muitas experiências, né, como, né, na questão do gênero de homem e mulher, então a gente tem muito ainda que aprender com a questão sexual, e aí tem muita questão da culpa envolvida também nesse nessa questão aí do sexo, né, nesse fator. Então é basicamente esses que a gente mais se depara na nossa vida atual, inclusive na nossa, né, faixa evolutiva, como eu falei agora, né. Então tem muito a ver com a nossa maturidade psicológica. Quanto mais a gente nos conhecermos, né, o autoconhecimento, melhor a gente vai saber lidar com esse sentimento, né. Isso daí tem a ver também com o tempo de encarnações, né? Porque as experiências são acumuladas no espírito. Então, Sim, não é só dessa vida que a gente traz essa inteligência emocional, essa experiência emocional. Então, talvez a gente também se culpe, eu falo por mim, né, que eu já pensei assim, a gente percebe que algumas pessoas estão maduras emocionalmente e tu se culpa, poxa, por que eu não sou assim? Tão maduro ainda, né? Só que como somos espíritos imortais, nós já vivemos muitas vezes. E algumas pessoas caminharam mais para um sentido emocional a mais um pouco à frente do que a gente, mas também nós vamos chegar lá, né? certo, com certeza. Vamos uma questão importante agora. A reparação de uma falta pode ser compulsória ou o arrependimento ele é imprescindível? Apesar de já ter falado, ele pode falar de novo. Sim. Aham. Ok, a reparação de uma falta pode ser compulsória ou o arrependimento é imprescindível, né? Então, assim, é uma questão assim, que a gente tem que comentar bastante, né? Não é uma resposta simples, assim, É uma né? pergunta aberta, né? Isso, porque assim, à medida que eu vou reparando as minhas faltas, mas eu preciso perceber, entende? Que eu estou conseguindo reparar essas minhas faltas, porque às vezes eu posso estar agindo, de certa forma, sem esse autoconhecimento, né? Achando que eu estou fazendo o certo e nem sempre aquilo, né, vai estar dentro das leis divinas. Então vai ter nova a questão do amadurecimento espiritual. Então quanto mais eu conhecer, né, de mim mesmo e das leis divinas, melhor eu vou ter como me colocar dentro dessa situação. Bacana. Então, essa reparação, Jailson, a pessoa é obrigada a fazer? Não. Na verdade, ela, como a questão do perdão, ela vai acabar sendo obrigatória em algum momento, essa reparação vai ter que ser obrigatória em algum momento, mas ela não é obrigada a se arrepender naquele exato momento. A gente vê o arrependimento de duas formas. Ele pode acontecer depois de já ter reparado, de já ter expiado aquele erro, né, aquela falha, ou ela pode acontecer antes. Qual que é a diferença disso aí? É que se a pessoa se arrepende antes, ela tem uma diminuição, vamos dizer assim,
do tamanho do estrago, né? Então, a pessoa se sente culpada, ela percebe que errou e ela se arrepende de uma forma verdadeira, não aquele arrependimento, estou arrependido porque eu acabei sendo preso, né? Tem que ser um arrependimento pelo ato que cometeu e não pelo que aconteceu com ela depois do ato. Então ela acaba tendo uma diminuição do sofrimento que ela vai ter quando ela precisar expiar esse erro. Legal. Temos alguns comentários aí, Wilson? Vamos ver aqui. A Márcia disse que tu tá com um pouco de eco ainda. Já mudei de novo. E não, boa noite aqui, bastante gente participando. Tem um comentário aqui do Adriano sobre os dogmas da religião. Manda a pergunta de novo, Adriano, pra gente... Não, eu acho que é o comentário que o Daí fez lá sobre os tipos de culpa e falou sobre as crenças religiosas. Acho que ele quis dizer que os dogmas religiosos relacionados à culpa. Sim. Inferno, né? Faz sentido. Isso. Aham. E aí tem que... Uhum. E aí justamente a gente tem que ver até que ponto que realmente essa culpa ela é real, vamos dizer assim, ou é imaginária, né? Porque de repente a pessoa, né, por achar que só pelo fato dela estar pensando alguma coisa já está sendo culpada, então, né, tá errando e com isso ela se torna culpada, então temos que ver de que forma... Daí falar sobre o livre pensar, né? Isso, então. E aí essa questão do arrependimento é bem interessante. Aqui na obra até a gente ia tocar no assunto, tocamos no assunto, né? Então na obra Reforma Íntima, de Hermance Dufour, ela tem um capítulo justamente que fala isso, o capítulo 8, arrependimento tardio. Bem interessante, né? Então, inclusive... Repete só o nome da obra. Não sei se o pessoal consegue ver ali. Reforma Íntima sem martírio. O pessoal da Web Rádio, certo. E no capítulo 8 fala sobre arrependimento tardio, né? Então tem um hospital lá na esfera espiritual e lá eles atendem principalmente, olha só que interessante, a colocação do espírito aqui, né? Principalmente os espíritas que quando chegam lá do outro lado vê o quanto que eles deixaram de fazer realmente dentro daquilo que eles se propuseram, né? Então aí vem o arrependimento e eles levam muito em consideração esse sentimento do arrependimento, ou seja, a pessoa reconheceu, né? Então assim, o espírito é aquela coisa do cair em si, né? Então assim, poxa vida, eu tinha me comprometido com tal coisa e não fiz nada daquilo. Então vem esse arrependimento tardio. Mas também não fico desamparado. Então o nome do hospital lá é Esperança, né? Segundo está na obra aqui, né? E eles atendem justamente esses espíritos que quando chegam no mundo espiritual e param com a sua realidade, né? Do que fizeram ou deixaram de fazer, aí tem esse arrependimento. Assim. Mas é tratado de uma forma que não fique somente na culpa. Então, assim, de rever as possibilidades de reparar esses erros, né? Que realmente aconteceram, né? Então não é só uma culpa de ideias, né? Então realmente foi algo que deixaram de fazer, né? Legal, sugestão da obra aí. Vamos para mais uma questão, então. O mergulho interior, na tentativa de compreender a própria dor, livrando-se o indivíduo da culpa, o livra da reparação? Não, de maneira alguma, né? Inclusive, quem se propõe a esse autoconhecimento, esse mergulho interior, né? Hermance Dufour fala disso também ali, né? Então, aquele que se propõe a fazer essa viagem interior, mergulho interior, esse autoconhecimento, reforma íntima, então vários nomes, mas na verdade é o autoconhecimento, né? E tu fizer todo esse processo e não te gerar nada, ou seja, não te propôs a nada de mudança, né? Então não de nada vale essa tua ida, né? Essa tua busca. Então, assim, se você vai fazer esse autoconhecimento, que seja realmente para que você execute algo para mudar isso, né? Então, assim, tem que existir essa reparação, né? Não adianta só descobrir que eu errei, ok, agora eu tô consciente, né? Tô
estou em paz com a minha consciência, eu não preciso, né, reparar o meu erro. Não, eu vou ter que reparar sim, né? Porque esse erro não é com Deus ou com ninguém, é com as leis divinas. Então eu preciso realmente reparar isso, para que eu possa viver em paz como espírito, né? E é importante importância, né, do autoconhecimento, é porque justamente é no momento de autoconhecimento que eu me percebi na culpa. Porque se eu não tivesse refletindo sobre o assunto, eu não ia sentir a culpa, né? E depois o remorso, e consequentemente a reparação, né? Ô Gil, se a hora que quiser falar aí, tu chega junto aí, beleza? Então vamos dando continuidade aí. Eu caí aqui. Eu caí. Tranquilo. E tá com um pouquinho de eco ainda. Ah, é? Nossa vida. Interessante, para mim aqui tá normal, assim. Eu vou... É que o nosso áudio ele tá ok, né? Mas o áudio que tá indo pro Facebook é que tá com um pouquinho de eco. diferente lá, eu vou baixar um pouco Delay. o volume aqui, ó. Baixei bem meu volume, vamos ver como é que tá chegando lá agora. Vamos ver se vão me ouvir, né? É que agora, como eu sou locutor, sabe? Eu falo um pouco mais alto, né? Então vamos lá. É pra dar um efeito. Para dar um efeito, né? Isso já está dentro de mim, eu não consigo controlar. Então vamos lá. Quando o perdão é oriundo da alma, ou seja, quando o espírito perdoa de todo o coração, não receberia o espírito culpado as vibrações desse perdão, amenizando assim a sua culpa e tranquilizando a sua consciência, mesmo que inexista contato entre ambos? A pergunta ela é grande, mas ela é simples, né? Então, se uma pessoa perdoa uma outra de coração, de verdade, a pergunta, né? Será que isso não ia amenizar a culpa dele? Pois é, então, mas a culpa dele ou da outra pessoa daí? Até, né? Porque ele ia perguntar, pô, né? As vibrações desse perdão amenizando assim a sua culpa e tranquilizando a sua consciência, mesmo assim, mesmo que não exista o contato entre ambos, né? Então, seria um perdão só pelo pensamento? Será que é isso? Eu vejo isso. Eu vejo que mesmo que não tenha contato, que ele informe para o pecador ali, né, para quem cometeu o erro, que ele está perdoando, na verdade, não vai amenizar o erro, né? Não vai amenizar o erro, mesmo que ele perdoe de todo o coração. É mérito dele, daí, mérito de quem está perdoando, mas o erro de quem cometeu o erro ainda está em débito, né? Não, essa pergunta era só para confundir vocês. Eu tô vendo. Então vamos lá. Agora, eu também, eu li a pergunta antes, mas realmente não... Ela é estranha, né? Mas sim. Agora É que na verdade, se a gente for ver, não é isso que acontece com Deus, né? Deus perdoa a gente de uma forma que a gente não tem conhecimento que está sendo perdoado, mas ele perdoa totalmente. Só que o meu erro continua sendo. Eu ainda continuo no erro. Tem que partir o arrependimento daí de mim. Tá, e como é que nós faria então para nos livrar desse sentimento de culpa, que pode invariavelmente acabar em depressão, tão comum nos dias de hoje? Existe um método aí, o psicólogo daí, como é que as pessoas chegam lá pedindo assim, eu queria me livrar desse... Fica aí para ti o meu sentimento de culpa, é assim que funciona? Olha, mais ou menos, já chegaram lá pedindo milagre, já dizem, eu preciso de um milagre. É complexo a questão, sim, Pablo. Bom, o primeiro passo é como a gente falou, né? O sentimento de culpa. Bom, se eu identifiquei exatamente esse sentimento, é porque já tem meio caminho andado, né? Então, assim, já descobri que alguma coisa não tá legal. Ou seja, eu fiz errado, não estou fazendo certo. Então, eu estou sentindo isso, essa culpa dentro de mim, né? E aí basta a gente identificar realmente, né, a que nível que é essa culpa, né? Se é uma culpa intelectual ou, né, ou é realmente porque ela cometeu algum erro grave, vamos dizer assim. E aí é interessante que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, justamente essa questão da culpa, que obviamente que ela, além de ser uma culpa de carregar todos as suas dores, vamos dizer assim, né? E
inicialmente isso parte dentro da pessoa, ou seja, eu identifiquei isso, esse pensamento vai surgir dentro do meu ser, dentro do meu cérebro, vamos dizer assim. Então eu vou ter esse sentimento de culpa. E se eu não souber trabalhar com ele, obviamente que esse pensamento vai se irradiar e vai acabar somando-se com outros pensamentos que estão nessa mesma faixa vibracional, ou seja, de espíritos que também estão vibrando nesse mesmo sentimento de culpa. Então a minha tendência de agravar ainda mais esse sentimento, ou seja, de realmente cair numa depressão e piorar, vamos dizer, ainda mais a minha situação é bem maior, porque aí eu vou estar sintonizando com espíritos, né, que também estão sentindo a mesma vibração, né, que estão vibrando na mesma intensidade, os mesmos pensamentos, os mesmos erros, e aí aquilo não vai ser só meu, vai ser de um coletivo. Então é bem importante que a gente identifique o quanto antes, né, esse tipo de vibração, para que ele não acabe somando a todo esse psiquismo negativo, né, que existe em torno de nós. Então aí fica mais fácil, vamos dizer assim, para a gente tratar, né? Agora, realmente, quando isso se prolonga por muito tempo, vai chegar um momento que eu já nem vou mais saber se é meu ou se não é meu aquela culpa. Então, aí fica muito mais difícil. Por isso que a gente tenta, às vezes, auxiliar ali no centro, né? A pessoa, não só com conversa fraterna, vai ter que ter um outro tratamento mais intensivo, até para se desligar, em primeiro lugar, dessas vibrações, para depois a pessoa, assim, trabalhar sua autoculpa, no caso, né? Seu auto-perdão, né? Esse sentimento dela mesmo, né? Não sei se ficou muito claro a resposta. Não, ficou legal, ficou bem. É que não tem resposta simples também, né? É isso, mas é bem interessante. Pensamento e Vida, o capítulo 22, Emmanuel fala justamente disso, culpa, né? Então, a forma como ele coloca, assim, essa questão vibracional, né? Que todos nós estamos sujeitos, né? A gente é o que a gente pensa, né? Então, a gente vai estar sintonizando com as mesmas mentes naquela vibração. E isso é em tudo, né? Não só no amor, né? Mas também na dor ou na angústia, em qualquer sentimento que a gente vibre, né? A gente vai estar sintonizando com essas ondas mentais, né? Temos alguma questão aí, Jailson? Não, ainda não. O pessoal não está se manifestando. Comentários sobre as perguntas complexas que estão sendo feitas no programa mesmo, mas sem perguntas por enquanto. Vamos participar aí, galera. Para quem está nos ouvindo, então, no Web Rádio, estamos ao vivo aqui no programa Caminho da Paz, com Odair Figueiredo, Jailson e Pablo, com o tema Culpa, Perdão e Auto-Perdão. Quem gostaria de interagir com a gente, estamos ao vivo no Facebook, Rádio Caminho da Paz, façam suas perguntas. Então, voltando aqui, nós estamos quase chegando no meio do programa, então nós vamos deixar o outro meio para o perdão, né? Vamos fazer metade culpa, metade perdão. Então eu estou me sentindo culpado. Eu falei contra um amigo, um irmão, né? Infringi a lei de Deus. Como que eu posso reparar essa culpa, essa infração da culpa que eu estou sentindo? Existe uma forma de eu ir lá e reparar isso aí? O primeiro passo é ter um arrependimento sincero, né, Paulo? E a ideia sempre de reparação que a gente traz na doutrina espírita, né, que a doutrina espírita traz para a gente, na verdade, né, é de equilíbrio. Então, se a gente pratica o mal, a gente tem que reparar isso fazendo o bem, né? Essa é a questão do equilíbrio. Só que muitas vezes o que acontece? O mal que a gente fez, a gente não consegue reparar nessa vida. Ou a pessoa que sofreu, né, que sofreu pelo meu erro, ela acaba não me perdoando. Aí eu não posso estacionar, né, a minha vida por causa disso. Não posso simplesmente deixar 2, 3 encarnações sem fazer mais nada, porque a pessoa não me perdoou. Então a gente vai ter que fazer o bem. Cada mal que a gente comete, a gente tem que fazer um bem para equilibrar. Se eu não puder fazer para aquela pessoa, eu vou ter que fazer para outros. Legal. Com a mesma intenção, né? Com a mesma intensidade, né? Daí, vamos pro perdão? Isso. Ou quer ensinar a culpa ainda? Não, ali só assim, eu acredito que também sempre tem a ver com o nosso estágio evolutivo, né? Então, à medida que
que nós cometemos esses erros, né, sejam eles graves ou não, a gente tem que reparar sim, né? Então vai depender também do nosso entendimento para poder reparar isso, entende? Porque se eu fiz algo que eu acho que não é tão grave, no meu entendimento, sei lá, tirei a vida de alguém, mas poxa, todo mundo, os outros matam, enfim, se eu matei também. Mas como é que eu vou reparar uma falta, né, uma gravidade dessa se eu não tenho entendimento? Então aí a providência divina permite que a gente faça, né, esse autoconhecimento, né? No sentido assim, bom, eu preciso primeiro identificar a gravidade desse erro, para que aí realmente eu possa repará-lo da melhor maneira possível, entende? Então, como é que eu vou reparar uma coisa que eu acho que não é errado, entende? Eu nem vejo sentido naquilo, por exemplo. Então a gente tem que entender a que nível que está esse espírito quando ele cometeu esse erro também. Então não existe uma atenuação da falta, não. Ele vai ter que reparar essa lei, sim. Mas talvez tenha que se aguardar o momento que esse espírito tenha essa consciência para dizer, não, poxa, foi grave aquilo que eu fiz. Então agora eu acho que eu preciso reparar isso. Então não necessariamente eu errei hoje, já tenho que reparar amanhã. Às vezes essa reparação vai levar tempo até que o espírito entenda que aquilo realmente foi grave e ele precisa reparar. Isso a gente encontra em várias obras espíritas falando disso, né? Que cometeram um erro lá e depois de tantos séculos é que foram reparar aquele erro, né, cometido, né? Vocês me perdoem, mas nós temos que entrar agora no próximo bloco, que nós vamos falar agora sobre o perdão. E já tem gente Tem um comentário aqui só pra gente tem gente dando fechar. spoiler aí, vai lá. Pode ser? Vai lá. Ó, a Joana Adriana Angioletti, né, diz que Joana diz a culpa é o anjo bondoso que contribui poderosamente para o autoencontro. Tá? Então, esse é o comentário que tinha sobre a culpa do Adriano, que é sobre o perdão, a gente guarda Esse é o mais pra spoiler, frente. do Adriano é o spoiler. Mas tem a Márcia lá, a Márcia disse também que todas as nossas próprias culpas e as culpas dos outros podem achar que somos responsáveis. E Os outros podem achar que são responsáveis. Isso. Beleza. Então agora nós vamos entrar no perdão. E perdoar faz bem? O que vocês acham? Totalmente, né? Perdão Não faria, né? Perdão é uma extensão do amor, né? Que Jesus trouxe pra gente. Eu acho que a nossa voz tá falhando aqui. Eu vou... Tá chegando boa a voz aí pra vocês? Pra mim ela tá chegando meio falhada. Tem que ver com o pessoal aí como é que tá a voz lá. E aí, Salete? Mas aqui tá no Facebook, tá ok. Todo mundo disse que tá ok. Só o teu tava No Facebook, no celular dela, Parece que a voz tá robotizada, mas se tá saindo bem aí, tá ok. Mandar um beijo, abraço pra Maria Salete. É que ela demora uns 10 segundos, mais ou menos, pra aparecer lá no Face, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí também. Não, deu uma falhada agora. Tá falhando? talvez a conexão, né? Deu uma Eu vou derrubar nós e vou botar nós de novo, tá? Só um pouquinho. Pode falar alguma coisa aí. que a minha tá cortando um pouco aqui, então vamos... Parece que a voz ficou cortando, assim, tá estranha essa conexão. Tá me ouvindo legal agora? Não. Atualiza a página de vocês aí. Eu vou atualizar a minha de novo. Então, pessoal que está na web rádio aí, já estamos voltando daqui a pouquinho, só vamos ajustar o nosso som aqui. Tá atualizando. Como é que tá o som aí agora? Pra mim tá limpo. Voltou. Não, agora voltou. Acho que era a mesa de som aqui que estava desregulando. Então vamos lá, nós estamos na questão do perdão. Perdoar faz bem. A gente estava no segundo bloco. Perdoar, isso aí, ó. nós estamos
Vocês perdoem nós a falha técnica, então perdoar faz É. bem? O que vocês acham? Faz bem, porque ali, como diz o Evangelho, né, a gente tem que levar o perdão com o amor. Então, o que que não vai ser bom com o amor, né? Então, obviamente que é um exercício que temos que fazer, né? Não é simples assim, né? Perdoar não é só da boca para fora, né? É realmente colocar o amor, né? Juntamente com esse perdão, que é o esquecimento total de si mesmo, né? Então, com certeza ele vai nos trazer muitos benefícios, né? E já imediatos, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa que ama, ela nem vai precisar perdoar, vamos dizer assim, né? Ela nem se ofende, então já vibra numa outra sintonia, ela nem vai se ofender facilmente, entende? Então, com certeza ela nos dá muito bom bem-estar, assim, né? De viver, de alegria, de poder não sentir mágoa das pessoas, né? Até inclusive a medicina já está estudando aí algumas doenças que podem ser relacionadas à falta do perdão, né? A mágoa, de que a pessoa guarda por muito tempo, né? Isso eles já chegaram à conclusão de tantas pessoas e tantos testes de que o perdão ele vai causar consequências no corpo físico, né? A falta do perdão. Isso, certo. Que nem foi falado, né? Ele não é tão simples, né? Ele é um exercício. Então, é que nem correr uma maratona. Tu corre 1 quilômetro primeiro, depois tu vai correndo 2, aí tu vai correndo 3, aí tu vai correndo 5, e assim por diante. Então, o perdão, ele tem que ser exercitado nas pequenas coisas. A família, E sempre, né, dentro isso. A gente começa ali, começa na família, né? Então, é aquele pequeno erro, aquela pequena falha. Não, tudo bem, tá tudo certo, segue. Aí a gente vai perdoando, às vezes um errinho um pouquinho maior, daí a gente já começa a perdoar lá no trabalho também, quando acontece alguma coisa errada. E a gente vai seguindo nesse... Não existe relacionamento sem perdão, né? Até eu estava pensando agora, né? A gente joga futebol junto, eu e o Jailson, lá no próprio futebol. Por exemplo, tu vai chutar e tu acaba acertando outra pessoa, tem que relevar, tu releva ali, o cara chutou meio forte, o outro chegou mais pesado, né? Eu até estava lembrando do filme, não lembro o nome do filme, mas que conta a história do Mandela. E aí ele assume a presidência e os seguranças dele, que ele já tinha antes de assumir, começaram a trabalhar junto com outros seguranças que já estavam lá, que eram brancos, né? E o segurança deles era o negro. Daí o segurança dele, não, você tem que demitir eles, não pode, eles eram contra nós e agora nós vamos trabalhar junto, como pode isso? Daí ele olhou no olho dele e disse assim, que o perdão liberta as almas. E ele já estava querendo ensinar que se ele não desse o exemplo de união ali, como é que a população ia ter esse exemplo de perdão, né? E eu lembrei dessa passagem agora, achei muito interessante, né, Odair? Sim, com certeza. E é isso mesmo, é esse exercício, e esse exercício praticado intimamente, ele vai, obviamente, que repercutir com todos aqueles que convivem contigo, porque ninguém cede né, por mais que seja, vamos dizer assim, uma pessoa sem amor no coração, mas ninguém cede a um impulso generoso, então não tem como a pessoa não se comover ou se deixar levar por um sentimento verdadeiro do perdão mesmo, do amor, né? Então isso vai com certeza também repercutir nas pessoas com quem você convive, né? Esse teu perdão, né? Esse esquecimento de si mesmo, no sentido de não se sentir magoado, né? Com as ofensas que possam ser feitas, né? E, inclusive, agora a gente relendo aqui em casa o livro Paulo e Estevão, né? A gente tem ali o maior exemplo de perdão, né? Quando Estevão lá perdoou, né? O Saulo ainda, né? Que apedrejou ele. Então, assim, esse total esquecimento de si mesmo, né? Porque o amor dele, né? Do Estevão pelo Cristo era tanto que ele nem sequer viu o Paulo como alguém, um algoz que estava ali, né? Via ele como um amigo. Então, é muito linda essa passagem ali, né? Do livro Paulo e Estevão, né? E existe uma E é maneira... inspiradora. Mais uma dica de livro, né? Para quem não leu ainda, o livro Sim. Paulo e Estevão é um livraço, vale a pena mesmo. Sim. Eu acho... Pode falar, Wilson.
E assim, é interessante que às vezes a pessoa pensa, eu não consigo perdoar ele, né? Vou me afastar porque eu não consigo perdoar ele, e não sabe ela que essa falta de perdão, ela acaba criando um vínculo maior ainda, né? A pessoa não perdoar o outro, ela acaba gerando um vínculo muito maior, porque daí ela acaba se transformando numa dívida de ambos os lados, né? Tanto de quem cometeu o erro, quanto de quem não está perdoando. Sim, eles ficam imantados por essa falta do amor, né? Então, assim, pelo ódio, pelo ressentimento, pela vingança, então eles ficam imantados por esse sentimento ruim. E aí que eles não conseguem, nenhum dos dois, não só o que ofendeu, mas o ofendido, né? Então, olha como é recíproco isso, e a gente não se dá conta, né? Então, é muito interessante isso que o Jair estava falando aí. A gente fica realmente imantado um ao outro, e é difícil a gente se desvencilhar isso sem esse exercício, a prática do amor, da caridade, do perdão, né? Para que a gente vá saindo dessas vibrações, né? Eu acho que dá para ler aquela mensagem que o Adriano colocou agora, porque vai de encontro com esse que nós estamos conversando. Eu tenho ela aqui, se tu quiser que eu leia aqui. No capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, o apóstolo Paulo afirma: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Esse. Uhum. Daí vem o auto-perdão, né? Uhum. Porque perdoando... E a O gente capítulo 10 tem bem claro aí, quem assistiu o filme do Divaldo, né, que o obsessor dele acusava Divaldo de ter sido responsável pelo suicídio dele, né? E se a gente for analisar se Divaldo era realmente culpado, ele era o culpado e o obsessor uma vítima, né? Digamos assim. E ele acabou se tornando, a vítima acabou se tornando o obsessor por conta de não perdoar, justamente. É como se ele tivesse ficado amarrado numa corrente com ele, né? ficam imantados, sim. Existe uma maneira correta de perdoar os que nos prejudicam? Maneira correta, um manual de perdão. A gente tem o capítulo 10 do Evangelho, é o manual do perdão, né? Os que são misericordiosos, né? Então, que a gente possa ler sempre esse capítulo ali de uma forma de entender, né? Como levar esse perdão com amor, né? Então, aí Pedro pergunta, né? Ah, perdoarei quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Então, assim, nessa resposta ele nem precisava ter, Cristo não precisava ter feito aquela conta, não digo perdoei 7, mas 70 vezes 7 vezes. É que nós ainda, terreno, a gente precisa dessa questão material, assim, então vamos falar em número, perdoa 7 vezes 7, não, 7 vezes 7 vezes, né? Que daí tu vai, entende? Mas não é, na verdade o Cristo quis dizer com isso que é mais do que 7 vezes, é indefinidamente, né? Ou seja, nem precisaria perdoar se a gente não levasse em consideração essas faltas, né? Então, essa conversa ali com, né, do Cristo com os apóstolos é isso, né? Que a gente entenda que esse perdão faz parte, vai fazer parte do nosso ser quando nós realmente não tivermos mais, né? Essa maneira equivocada ainda de entendermos as coisas, não levarmos para o lado pessoal, enfim, né? Que a gente vai progredindo espiritualmente, né? Até porque se tu não se ofender, tu não precisa perdoar, né? Essa Justamente, é a evolução então, que nós vamos um dia chegar. E esse 7 ali, Tem que, é que o 7 ele vinha da tradição antiga deles. E tinha uma sim, tradição de perdoar 7 vezes. Daí na oitava eu posso tacar-lhe ficha. Por isso que ele fez a sim, tem conta, as né? tradições bem, justamente, mas né, é aquela questão material, que a gente precisa ter algo palpável para a gente entender, eu tenho que perdoar bastante, né, 300 vezes ali, né, então, não, 300 e poucas não, dá os 7 vezes, agora já me perdi nas contas. Não tem importância. é 70 vezes 7, né? 70 vezes 7, isso, 490. 490, isso aí. Ó, o professor de matemática, ele sabe. Salvou, salvou. Mas essa questão, assim, né, material, então, poxa, eu vou contar, então eu vou me perder nessa conta. Não, não precisa, né? Vamos fazer isso do coração que não precisa contar, não. Essa é Isso aí que essa é o a Odair maneira. falou
acho que é o mais importante, ó, que ele falou no final. Vamos perdoar de coração, né? Porque o ato de perdoar ele não pode acabar sendo algo como se fosse uma virtude ali da vítima, né? Uhum. A gente não pode perdoar pensando, não, eu vou te perdoar porque eu sou melhor que tu, né? Já acabou por ali, né? Já caiu por terra o perdão. O perdão tem que ser lá do fundo do coração, justamente verificando que todos nós somos passíveis de erro e que se alguém cometeu um erro daquele, a gente pensa geralmente em coisas mais graves, né, nesse tipo de situação. Mas se cometeu um erro muito grave que fez a gente sofrer muito, significa que a gente precisava passar por aquilo. E se precisava passar por aquilo, é porque a gente já cometeu aquele erro também. Então, como é que a gente pode se sentir superior ao outro se a gente também já cometeu esse erro? Então, né, a gente tem que se olhar sempre como iguais e o perdão tem que partir nesse sentido. Bacana. Só lembrando então, pessoal, estamos ao vivo também pela web rádio. Temos também agora o nosso aplicativo, né? Quem quiser escutar a rádio pelo aplicativo, é só acessar o Play Store do Android, digitar lá Rádio Caminho da Paz. É bem pequenininho, tá? Não vai ocupar muito espaço, é de alta qualidade, você pode baixar e escutar a rádio. Acompanhe a nossa programação durante todo o dia da rádio. Acesse o site radiocaminhodapaz.com.br, deixe o seu recado, sugira novos programas e compartilhe no Facebook também os programas da rádio. Elas ficam gravadas também no YouTube, Rádio Caminho da Paz também. Seguindo aqui sobre o perdão... Tem uma perguntinha aqui, Paulo. Então, pode ser primeiro. Primeiro só dar boa noite para todo mundo que entrou, né? E a gente acabou não dando oi para todo mundo. A conversa foi indo bem aí. E só queria dar um alô especial, que o Denilson entrou, né? Então precisamos aí sempre dar um alô para ele. Alô pro chefe, né? E o chefe me manda. E tem uma pergunta aqui. Ó, a Helena Regina, ela mandou boa noite e ela perguntou se existem erros irreparáveis. A Helena Regina, nossa amiga de Tuporanga, da Casa Espírita Irmãos em Cristo. Vamos deixar para o Daí, então. Vai lá, Daí. Pergunta complexa. O que ela quer dizer com erros irreparáveis, né? Então, a princípio, tudo tem reparação, né? Como eu falei antes, né? Talvez não vou conseguir reparar agora, porque talvez eu nem entenda. Eu não tenho essa capacidade agora de entender o que seria esse erro tão gravíssimo assim. Mas com certeza, se eu estou atentando contra as leis de Deus, com certeza terei que reparar um dia sim, né? Então não necessariamente como eu falei antes, né? Não que eu fiz agora nessa vida e já tenho que reparar nessa ou na próxima, não. Vai depender muito do meu adiantamento espiritual, do meu entendimento, para que eu realmente possa reparar esse erro por total, entende? Então vai depender muito do meu evolução, né? Então isso e aí o próprio Evangelho nos diz que nós daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último centil, né? Então temos que estar constantemente nessa evolução, nesse perdão e na reparação das nossas faltas, sim, né? Tanto como mas também vamos evoluir até sermos perfectíveis, para chegar lá sim, nós vamos ter que ir reparando. Então, não vai ter nada vai ficar para trás, que não isso, justamente. Então, aqui uma pergunta simples e pequena, objetiva. Deus perdoa? Pergunto isso, sabe por quê? Deus perdoa? Porque então eu percebi, errei, Deus está vendo, Deus me perdoa. Se Deus perdoa, tá tudo certo? Posso seguir para frente ou mesmo assim eu vou ter que reparar? Como é que funciona esse perdão de Deus aí? Bem interessante, né? Deus perdoa, mas a gente tem que analisar como que Deus perdoa, né? De que forma? Isso aí, acho que essa é a grande pergunta, né? Paulo? Uhum. Porque a gente, como a gente falou até agora, tem o arrependimento, a pessoa se sente culpada e aí ela se arrepende. Aí ela pede perdão.
Aí tem da vítima também perdoar. A partir do momento que a vítima perdoa, ela não é simplesmente perdoar, fica aquela necessidade de reparação, é que a gente tem falado até agora, de fazer algo bom para aquela pessoa que a gente magoou, ou se ela não perdoar a gente, fazer algo bom de mesma medida para outros, né? Então, Deus perdoa, da mesma forma. Agora, de que forma que ele faz isso? Ele nos dá a chance de reparação. Quantas chances ele dá? 7? Não. Como o Odair falou, era um número. Ele dá infinitas chances de reparação. Então, de que forma que Deus perdoa? Deus te dá a oportunidade de ver que você errou e depois você se arrepender daquilo e dá a chance de expiar aquele erro para depois reparar ele de alguma forma. Então, essa sequência, essas etapas vão ser necessárias, porque não existe perdão se não existir a reparação, e não vai existir a expiação se não existir o sofrimento, né? Aí que entra lá aquela ideia do arrependimento que a gente trouxe no início. É importante se arrepender? É. Por quê? Porque vai diminuir lá na hora do sofrimento, né? Se o arrependimento for sincero, a tua forma de expiação e reparação ela vai ser mais atenuada. Fala daí. Com certeza. Não, justamente, eu estava até lembrando de uma outra passagem aqui que inclusive eu fiz uma palestrinha lá no centro uma vez sobre isso, né? Então, é bem interessante a questão, né, de a gente se identificar nos nossos erros, né? Então, vou citar novamente Paulo e Estevão, né? Então, quando Saulo ainda, como Saulo, né, teve a visão lá na estrada de Damasco do Cristo, né? Ele ali foi realmente né, um divisor de águas na vida dele, vamos dizer assim, né? Então, foi o momento ainda que ele reconheceu todos os erros ali, quando ele viu o Cristo, né? Então, vou até pegar aqui no livro que está aqui, uma colinha, bem rapidinho, tá? E o Cristo, então, né, se identificou para ele, que era o Cristo, e ele falou, né, o Cristo disse para ele, né, não recalcitres contra os aguilhões, né? Então, o que seriam os aguilhões, né? Então, que ele não resistisse à palavra de Deus, né? Quem que eram os aguilhões? Quem estava, então, mostrando para o Saulo ali a mensagem do Cristo, né? Então, era Abigail, era o Estevão, né? O próprio Cristo, né? Os seguidores do Cristo, enfim, né? E quando o Saulo realmente reconheceu isso, ele realmente caiu em si e, poxa, então isso tudo é verdade, entende? E aí ele perguntou, daí o Cristo, né, ele foi muito sincero, então assim, no momento de fé, de total entrega, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Então é isso que realmente veio esse auto-perdão dele, né? Então se ele entendeu que ele realmente estava agindo errado. Mas claro, daí ele, a partir dali, ele começou a sua caminhada na reparação do seu erro, né? Que até então ele estava completamente tomado da razão de perseguir os seguidores do Cristo. Mas a partir daquele momento ele mudou completamente. Então essa fala dele foi muito interessante, né? Senhor, o que queres que eu faça? Então ele se entregou e aí ele, né, começou então a reparar todos os seus erros, né? Bacana, né? E Então, isso que é bonito nessa passagem ali, né? Então a gente chegar nesse ponto da gente entender, poxa vida, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Então, assim, o que eu preciso fazer, né? Fazer essa entrega a Deus, né? E com certeza não vai faltar ajuda, né? Seja da doutrina espírita, seja dos amigos espirituais, encarnados ou desencarnados, mas vamos ter sempre alguém para nos amparar nessa correção, né? Então, como eu já estava dizendo, essa é a forma de Deus perdoar a gente, ó, tá tudo aí, né? As coisas estão acessíveis, é só você buscá-las, né? então, Inclusive, só para finalizar, né, Pablo, aqui, ó, daí a última fala do Cristo, né, ó, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então, assim, lá alguém vai te dizer o que convém fazer, aí vai depender de ti, tu faz ou não faz isso, né, se tu achar que tu dá conta, né. Então, olha que interessante, o Cristo deu essa escolha para ele, lá vai ser dito o que te convém fazer. Então, e ainda assim ele teria uma escolha, né, de seguir ou não aquela, né, essa nova a ideia do Cristo, enfim, de adotar
realmente o Cristo na sua vida, né? Então nós podemos criar uma frase aqui, uma hashtag, né? Deus perdoa sempre. Né? Deus perdoa sempre. Sempre. Então, a gente Sempre. pode usar um exemplo assim. Quem tem filho talvez vai saber mais se identificar, né? Então o filho veio e fez uma arte lá e sujou a sala. Daí vai dizer, pai, me perdoa. Daí o pai vai dizer, claro que eu te perdoo, sempre eu vou te perdoar. Mas pega um baldinho lá, vamos me ajudar a limpar agora. Essa é a questão, Isso. né? É a oportunidade de poder reparar, como o Jailson muito bem colocou. Nós estamos chegando ao final, mas nós temos só mais 2 questões aqui e acho que a gente consegue concluir. Como é que a gente pode definir arrependimento e arrependimento e remorso são a mesma coisa? Não. O remorso é uma evolução do arrependimento? Como é que é isso? Então, arrependimento tem a ver com essa nossa identificação, né? Dessa nossa identificação com os nossos erros. Então, se a gente vai identificar que realmente alguma coisa, né, eu fiz de errado, estou fazendo de errado. Então, isso vai nos causar esse arrependimento, que seja tardio ou não, mas a gente vai se arrepender daqueles erros que a gente cometeu ali, né? E o remorso é você ficar remoendo essa culpa que você carrega dentro de si. Então, na verdade, a culpa é aquela corrente, aquela pedra que você arrasta desnecessariamente, né? Se você não souber o que fazer com aquilo, você está carregando, vamos dizer assim, um peso desnecessário, né? Então, o remorso realmente não nos leva a nada, né? E o mais importante é realmente a gente compreender, né, dentro do nosso arrependimento, a forma de repararmos, então, os nossos erros, né? A gente pode fazer uma analogia aí com o que acontece muitas vezes com o desencarnado no umbral, né? Ele desencarna e ele está em estado de sofrimento. Ele está em estado de sofrimento. Então, ele está num estado de remorso porque ele sente que ele fez algo errado, ele está sofrendo por aquilo. Mas ele não é um arrependimento verdadeiro, não chegou no estágio de arrependimento ainda. Porque ele ainda ele sente o remorso muitas vezes por causa da consequência. Então ele está lá sofrendo, é a consequência do ato dele. Então ele sente o remorso às vezes por causa daquilo, mas ele não está arrependido ainda. Então o processo de arrependimento, o arrependimento ele acaba vindo depois, né, como a Adei falou, né? O arrependimento verdadeiro ele acaba vindo depois de remoer esse remorso aí, às vezes por muito tempo, né? Entendi. Ficou claro, então. E qual seria, então, a diferença entre expiação e reparação? Para nós finalizar com chave de ouro aí. Opa! Então, espiar é aquela questão da gente, né, identificar os nossos erros, né? Então, assim, estou espiando os nossos erros do passado, estou revendo aquilo que eu errei, né, das outras encarnações, por exemplo. Então, a maioria de nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Então, a gente está espiando os nossos erros do passado, né? O que seria essa expiação? Estamos vendo eles, né? Então, estamos confrontando eles à medida da nossa capacidade intelectual, como eu falei antes, né? Bem importante isso, porque às vezes as pessoas confundem muito isso, assim, meu Deus, então tudo que eu fiz eu vou ter que pagar, né, nessa vida. Não necessariamente, né? Porque realmente, senão a gente não daria conta disso tudo. Então, vai vir conforme a nossa capacidade, né? O próprio Cristo nos disse que não daria fardos pesados para ombros fracos. Então, tem a ver com essa questão da expiação. Nós vamos expiar os nossos erros à medida que nós estamos com condições de dar conta deles, suportar eles, né? E reparar, então, seria mais a questão da ação, vamos dizer assim, né? Então, eu vou realmente botar em ação, em prática, tudo aquilo que eu já conheço para poder reparar esses erros, né? Então, e de preferência não mais cometê-los novamente, né? Como o Cristo, né, falou muito bem lá na passagem da mulher adúltera, né? Então, assim, ele não condenou ela, né? Mas ele sugeriu, ó, vai e não peques mais, né? Então, era o momento dela também de reparar aqueles erros, então dela rever a condição dela, bom, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então o Cristo deu um caminho para ela, uma direção, agora dependia dela reparar todos aqueles erros. Jailson. É um dos exemplos, obviamente tem outros, né? Jailson, tudo certo por aí? Tudo tranquilo. Tranquilo? Mais algum comentário? O pessoal não mandou mais nada. Só o Adriano, ele disse que perdoar é muito difícil, que devemos nos colocar no lugar do outro,
para que a gente consiga alcançar os objetivos, como se fosse nós em busca do perdão. É bem o que a gente tem falado, né, sobre essa ideia aí de se auto-perdoar, né, que o perdão acaba gerando essa ideia, a gente acaba, é como se a gente estivesse buscando perdão, né? E é interessante até falar sobre a expiação aí, a reparação, que muitas vezes a gente pensa só na expiação no sofrimento carnal, né, que acaba gerando, né? E a gente esquece que no plano espiritual também a gente tem uma forma de expiação que acaba sendo moral, né? Porque, né, como o Odaí falou no início lá, quando muitas vezes o espírita desencarna e chega lá e pensa, meu, né, eu tinha planejado tudo isso aqui, e daí acaba também sendo, né, um sofrimento ali moral para ele, né? Então, Sim. antes da expiação na carne. É verdade, É, isso e aí eu E assim, acredito que pensa, né? e a reparação, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, né? O que a gente comentou ali sobre o vínculo que acaba gerando. Se tu não perdoar agora, tu vai gerar um vínculo com aquela pessoa que te prejudicou, que vai levar para várias vidas, né? E uma hora vai ter que ser reparado. Essa é a principal questão. O perdão, ele não é só por conta da tua consciência, você perdoar e se sentir bem com isso e perceber que tem um processo de evolução ali acontecendo contigo. Mas você dá a oportunidade, a partir do momento que você perdoa, você dá a oportunidade do outro reparar aquilo. Então, além de estar perdoando, você tem que dar a possibilidade do outro que precisa reparar, tem que dar a oportunidade de ele reparar isso, como Deus faz com a gente. Deus dá a oportunidade para a gente reparar o nosso erro. E a gente tem que dar a oportunidade da pessoa que falhou com a gente também pagar por ele, né? Porque um dia também nós vamos precisar dessa oportunidade, né? Exato. como aquela parábola dos credores lá, né? Que o chefe perdoou o cara e ele saiu dali e cobrou do outro lá porque não tinha pago ele. Então, É, como assim, né? muito bem Então a lembrado. gente também precisa ter essa réplica do perdão, vamos dizer assim, né? Esse exercício do perdão, né? Então, quem comentou ali, né, que é difícil, não é que é difícil, é que dá trabalho, sabe? A gente precisa exercitar, e todo exercício é isso, assim, ó. Então, a gente precisa se dedicar um pouco mais, às vezes, né, nesse exercício de se perceber, perceber o outro também, não só a nossa, aquilo que eu acho que é certo, né? Então, eu também preciso olhar o outro, né? Então, essa questão da empatia, né? Sentir o que o outro está sentindo também. Então, isso também está envolvido nessa questão do perdão, né? Se permitir também entender o que o outro está passando. Então, ele também tem as dificuldades dele, né? E aí a gente vai fazendo esse exercício. Então, dá trabalho realmente, né? Não é uma coisa assim, um virar de chave que a gente já começa, né, de uma hora para outra, sair perdoando todo mundo, né? Tem um texto do Chico Xavier, né, que é Perdoa Sempre. Eu não tenho ele aqui, Sim. mas eu indico todo mundo ler. Eu acho que o Daí quer ler um texto final ali, né, Daí? E a gente já vai encerrar o Ah, é que eu programa. tinha uma aqui do perdão agora. Uhum. Então Não, deixa a eu fazer as passagem é mano. considerações então, daí tu lê, Sim. quando tu acabar de ler eu encerro. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, o papo está muito bom, a gente poderia ficar mais uma hora aqui tranquilamente, mas como estamos transmitindo pela Web Rádio, a Web Rádio tem a sua programação, né, e nós temos que encerrar. Agradecemos a presença de todos que participaram do programa, aqueles que estão ouvindo pela Web Rádio, um abraço pelo Facebook e futuramente pelo YouTube também. Obrigado ao Jailson, ao Odair, e vamos ficar com a mensagem final agora. É uma poesia do Braulio Bessa, né? Do livro Poesia que Transforma, né? Então, Nunca é Tarde é o título da poesia. O tempo se escorrega despretensiosamente, numa força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido, nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. E até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida,
e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprendê-lo a dividi-lo com quem não tem um só tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar imbatível. Imbatível com o tempo que todo dia avisa, que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa, e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo, acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Boa noite a todos, até o próximo programa. Valeu, gente, obrigado.